Eu via muitos founders pensando, poxa, eu preciso construir aqui resultado, eu preciso vender, e normalmente eu vou deixar a marca de lado, Uhum. né? E só vou me preocupar com isso depois que eu abrir capital, tiver alguma outra coisa. E a minha resposta é sempre assim, se você não tiver uma marca forte, você não vai nem chegar a abrir capital. Oi, eu sou o Daniel e esse é o MM Talks, o podcast da Uncover sobre o estado da arte de mensuração, tecnologia e dados para marketing. Hoje eu falei com o Edu Vieira. O Eduardo ele é sócio lá do SoftBank, mas ele tem também uma trajetória que vem do jornalismo, da comunicação, já foi dono de agência, enfim, consegue gerar uma interlocução super legal entre esse mundo de venture capital, tecnologia, inteligência artificial e mídia, marca e crescimento. Então ele vai trazer para a gente hoje, no episódio de hoje, um pouco sobre como ele está ajudando as startups de maior crescimento do planeta a navegar o ambiente de marca e crescimento e como se ele pensa em inteligência artificial nesse contexto. Fica aí pro papo. Bom, Edu, super obrigado por ter vindo falar com a gente, por ter topado falar aqui no podcast. É uma honra te receber aqui. Imagina, super prazer, obrigado pelo convite. Boa. Bom, começar, queria que você falasse um pouco. Hoje você está no SoftBank. Você vem do mercado também de mídia e publicidade. Queria que você falasse um pouco dessa sua experiência do SoftBank e como que o seu olhar de construção de marca, mídia, impacta o que você pensa sobre investimento e crescimento de startups também, para a gente começar nosso papo. Claro, cara. Olha, meu perfil, assim, eu costumo brincar que eu já vivi 3 vidas, Uhum. né? Minha primeira vida profissional foi jornalística, né? Eu passei os primeiros 10 anos cobrindo tecnologia e negócios em grandes veículos, Uhum. né? E tive o privilégio de acompanhar o nascimento da internet ali na segunda metade da década de 90. Depois eu decidi empreender, né? Pulei de lá do balcão, e montei uma startup para atender o Google que estava chegando ao Brasil Uhum. nas áreas de marketing e PR digital, né? Uhum. E a startup deu super certo, a gente acabou montando em agosto de 2006, né? E pegamos uma onda aí de comunicação digital e de transformação de marketing que estava acontecendo muito fortemente, né? Uhum. Não só pela chegada do Google, mas também ascensão de redes sociais e outras coisas, né? Influencer marketing, que na época eram os chamados blogueiros, né? Nem tinha esse nome. E acho que talvez uma chegada muito forte desse componente tecnológico Uhum. para uma disciplina que até então era essencialmente de humanas, né? Daí a gente montou essa startup, e depois eu vendi essa startup para a WPP, fiz um exit, né? Entrei num earnout de 5 anos. Daí veio a pandemia, né? Coincidiu, Uhum. eu vendi a startup em 2015, coincidiu com o final do earnout de 2020, a pandemia. E daí foi quando eu me tornei, eu já era CEO de agências, né, dentro do grupo WPP, nos últimos 5 anos, né, mas daí eu fui para o outro lado do balcão, né, meio um balcão 3D, vamos dizer assim, e topei ser sócio executivo do SoftBank Uhum. em 2021. Como que é mais ou menos a minha atuação? Ela tem um chapéu meio duplo, né? Então eu trabalho bastante para desenvolver marca, reputação, corporate affairs, Uhum. public e government affairs para o SoftBank na América Latina, mas eu também presto uma espécie de um serviço de advocacy e conselho para as empresas do nosso portfólio Uhum. nessas áreas de atuação, nessas mesmas áreas de atuação, né? Legal. Então foi um desafio que foi muito interessante para mim. E tô lá nos últimos 4 anos, tentando trazer um pouco dessa visão, dessa experiência de jornalista, dono de agência, marqueteiro, depois executivo, para tentar construir marca e reputação das empresas. Pô, talvez seja uma pergunta ampla demais, mas perguntando por pura curiosidade, assim, quando você está dando seu advisory ou advocacy para as startups nessa disciplina de comunicação, jornalismo, mídia, qual que é o principal erro? Onde que você tem que fazer mais advocacy geralmente para o empreendedor que está entrando nessa jornada? Olha, isso mudou muito, Dani, muito. Quando eu entrei, o SoftBank tinha só 1 ano e meio de Brasil, né, de Uhum. América Latina. E a gente tinha passado esse último ano e meio praticamente investindo nos melhores ativos de late stage que existiam, que estavam disponíveis, né? Uhum. E a gente conseguiu isso, né? A gente investiu em mais de 100 empresas, né? Em praticamente 2 anos e pouco.
E era um momento de bastante liquidez de mercado, né? As startups já eram de late stage, mas estavam num momento de capital bastante abundante. E naquele momento, assim, a grande parte do meu trabalho era ajudar a formar equipes, né? E ajudar a escolher os fornecedores certos, entender um pouco quais seriam as estruturas mais adequadas de marketing, né? Marketing, comunicação e todas essas áreas de atuação, sobretudo também regulação, public affairs e tal. Isso mudou radicalmente ao longo dos últimos 4 anos, né? Depois, em 2022, a gente teve o inverno das startups, né? Teve uma seca aí de capital do ponto de vista de liquidez, né? Não que os fundos deixaram de ter capital disponível, mas teve, acho que vamos dizer assim, mais divergências do que convergências em relação ao valuation, né? E muitas empresas tiveram que fazer um ajuste grande, né? Também foi bastante focada a minha atuação nesse ajuste, né? Nessa revisão aí dos parceiros, fornecedores e tal, mas muito também já pensando em construção de reputação e marca, né? Porque logo depois, né? Depois que veio uma calmaria, depois uma estabilidade, a gente teve as empresas que fizeram uma lição de casa muito bem feita, mas que começaram a pensar o que seria uma saída lá na frente, né? E para uma saída acontecer, você precisa ter uma marca forte, você precisa ter uma boa reputação. Então foi daí que a gente começou a trabalhar em alguns projetos bem pontuais, né? Ajudamos a desenvolver um índice de brand health para algumas empresas que pediam. Mais recentemente fizemos aí algumas pesquisas, alguns estudos para falar sobre o papel de branding, de performance, na verdade, de alguma maneira, sempre acompanhando um pouco as tendências de mercado e ver como que as empresas, obviamente cada uma com a sua peculiaridade, elas poderiam atuar para crescer e se consolidar, né? Cara, muito interessante, muita coisa muito interessante nessa fala, acho que pra mim, porque quando eu pergunto, que tipo de, num processo de ajuste, o que você teve que fazer de advocacy, e aí você fala, olha, a gente fez um ajuste, mas muito focado em preservar a reputação e marca no longo prazo, eu acho que isso às vezes é contra-intuitivo pra quem ia pensar, não, o fundo vai falar pra tirar todo o dinheiro de marca e para o cara investir só em conversão e continuar crescendo. E com um olhar um pouco mais de longo prazo, não foi isso que vocês fizeram, né? A gente até consumiu um estudo que vocês lançaram na Uncover sobre branding e performance, Sim. falando como que você vê essa dicotomia hoje no mercado, em que ponto que a gente tá? Olha, eu te diria o seguinte, eu acho assim, acho que são algumas dimensões. Acho que uma dimensão muito importante é que o SoftBank, por ser um fundo de late stage, e por ter a grande maioria do seu capital próprio, a gente não tem pressa, né? Em ter um exit. E acho que isso diferencia a gente do resto do mercado. E por outro lado, tem um ponto de pressão que a gente tem a mais, que é o fato da gente ser uma companhia aberta, né? De capital aberto. Então a gente tem que fazer o markup e uma revisão do valor dos nossos investimentos a cada trimestre, a cada quarter, né? De empresas que têm capital já aberto, públicas e privadas, né? Então é bastante trabalho. Agora, acho que não sei se isso tem muito a ver com a filosofia da empresa, e eu acho que tem, porque o Masa sempre foi um cara que teve um pouco dessa visão. A gente acredita que existe um tempo de maturação de cada empresa, né? Tem uma história clássica, né, que é o investimento do Masa no Alibaba, né? Que foi ali no ano 2000, SoftBank tinha acabado de tomar um tombaço por causa do estouro da bolha da internet, praticamente aí perdeu mais de 90% do valor de mercado, já era uma companhia aberta, e bateu na porta do Masa o Jack Ma, e o Masa foi lá e deu um cheque de $20 milhões pro Jack Ma. E isso, uma década depois, os 20 milhões se transformaram em 55 bi, quando o Alibaba abriu capital. E o Masa não fez nada com esse dinheiro. Ele simplesmente deixou lá e, obviamente, retirou alguma coisa quando esse valor de mercado chegou a 110 bi, né? O que é impensável para um fundo de investimento normal, tradicional. Que tá olhando para um ciclo muito mais curto. Muito mais curto. Normalmente os ciclos são ali de 5, 7, 10 anos no máximo, né? O que eu quero dizer com isso? Por que eu tô contando essa história? Porque quando a gente olha para o nosso portfólio América Latina, a gente acabou de investir, entre 19 e 2021, é super recente, existe uma curva, né? E a gente não tem uma pressão de fazer uma saída muito forte, nem muito rápida. A gente tem uma consciência de que a saída tem que ser no momento certo.
E o que é uma saída para uma empresa de late stage? Ou é um IPO, uma abertura de capital, ou é um M&A. Uhum. Eu não conheço empresa bem-sucedida que tenha feito uma abertura de capital que não tenha uma marca forte. Uhum. Uhum. Então, assim, pode ter investido o que for de performance e tal. Se você não tem uma marca... Aliás, é super tradicional no mercado até embelezar a noiva, né? Como a gente fala assim, nas vésperas de abertura de capital. Mas eu não conheço uma empresa que tenha sido bem-sucedida. Pode até ter tido um IPO razoável, mas depois é um voo de galinha, a ação despenca, não se sustenta, não tem liquidez, né? Se você não tem uma marca muito presente, uma marca forte e que seja identificada com a sua comunidade, com os seus stakeholders, com os seus clientes, né? Então, isso para mim foi uma das primeiras grandes coisas, uma das minhas grandes missões estratégicas no fundo. Porque eu via muitos founders pensando, poxa, eu preciso construir aqui resultado, eu preciso vender, e normalmente eu vou deixar a marca de lado, né? E só vou me preocupar com isso depois que eu abrir capital, tiver alguma outra coisa. E a minha resposta é sempre assim, se você não tiver uma marca forte, você não vai nem chegar a abrir capital, né? Então acho que as duas coisas, elas precisam ter um balanço. E mais do que isso, Dani, eu acho que tem uma falsa dicotomia entre branding e performance, né? Eu acho que o mercado ele ficou mal acostumado depois que viu o advento da tecnologia, né, numa disciplina de humanas, né? E que todo mundo começou a trabalhar growth e tudo ali na matemática, né? Nos testes, nas coisas todas. E todo mundo foi para esse lado porque tinha uma métrica muito mais fácil, mas todo mundo deixou de... Todo mundo não, mas a grande maioria das empresas deixou de lado o investimento em marca. Usando uma filosofia, vamos dizer assim, que é antiga, que não combina com o mundo de hoje. Que é pensar que performance é uma área que traz receita e marca é uma área gastona, né? Que você não vai trazer retorno. E a gente, de maneira alguma, acredita nisso. Muito assim, você está descrevendo a falha de mercado que a gente nasceu para explorar, né? Mas assim, trazendo um pouco da perspectiva, o que a gente vê é isso de forma cabal. Primeiro, essa dicotomia ela é simplesmente falsa, porque não tem nada que vende mais do que ser lembrado e ser bem-quisto. Sem dúvida. Essa migração para performance, essa crença de que marketing é pura engenharia e ficar operando número, ela é um olhar equivocado para o próprio número, porque o que você está gerando de performance é completamente dependente de uma propensão anterior do cara, e eu acho que eu falo até, tem uma palestra que eu dou às vezes que eu chamo de Back to Basics, né, porque quem trabalhou, sei lá, quem aprendeu mídia no começo dos anos 2000, assim, como que eu faço mídia? Eu tenho que estar onde a atenção do meu consumidor tá. E aí criar nele. Por quê? Porque mídia funciona criando uma predisposição positiva desse consumidor em relação à minha marca, e aí na hora dele fazer o consumo, ele vai me considerar mais. E alguém inventou, não vou dar nomes, mas alguém inventou que não, mídia funciona com reação instantânea. A mídia funciona se o cara clicou nela e foi imediatamente comprar. E aí, isso assim, essa é a distorção de mercado que a gente explora, basicamente. Porque a crença de que a mídia funciona de forma instantânea, ela distorceu completamente os incentivos do mercado de onde você tem que fazer mídia. E aí a gente tenta usar a ciência de dados justamente para equilibrar melhor esses incentivos de curto, médio e longo prazo, né? Super interessante. Desse ponto de vista de mensuração, olhando para as empresas late stage que precisam... Ok, a gente não quer ver branding como uma área gastona, a gente quer ver branding como uma área... Que tipo de mensuração vocês usam ou você vê nas suas investidas usando para provar que branding não é uma área gastona, por exemplo? Olha, o que a gente sempre recomenda é que não seja simplesmente uma análise unidimensional das coisas, nem separadas, né? Eu acho que as empresas, muitas delas estão um passo para trás ainda, né? De ter as áreas completamente separadas internamente, organizacionalmente falando. Que em tese não teria muito problema se tivesse uma estratégia central e as áreas conversassem, né? E trocassem ideias e trocassem resultados, né? Mas muitas vezes a gente não vê isso acontecendo, né? Não por acaso que a figura do CMO é uma figura que não dura muito nas empresas historicamente, né?
Porque eu acho que tem um pouco essa, vamos dizer assim, esse descuido de olhar muito para o que é métrica de negócio, né? Então você tem, em branding, você tem todas as métricas aí que dão muito certo e que são interessantes, né? Que é a medição de awareness, NPS, pesquisas, social listening, share of voice, etc, etc. Mas você não pode simplesmente entregar esse número se ele for um número vazio. Se ele não estiver alinhado com o que é a métrica de negócio da empresa. Por que eu acho que growth e performance, eles tendem a predominar? Porque é uma linguagem que é muito mais fácil, muito mais acessível ao CFO. Ele sabe falar sobre esse assunto. E eu acho que existe uma falha histórica do CMO de não saber levantar esses assuntos com o CFO e com o C-level da empresa. Porque assim, é muito legal você patrocinar um grande show de rock. Se você não tiver um business case para isso, poxa, né? A tendência natural dos outros executivos da empresa é falar assim, poxa, estamos rasgando dinheiro, né? Ou estamos investindo demais. Será que a gente precisa disso? Né? Então, e não é uma receita de bolo, não é um one size fits all, né? É você olhar para exatamente o que move a agulha de resultado para aquela empresa e qual a estratégia de marketing que você vai fazer. Vou te dar um exemplo. A gente tem uma empresa que a gente teve uma saída total há um tempo atrás, foi a Pismo, né? Que foi vendida aí por $1 bilhão para a Visa. Uma empresa que provavelmente muita gente nem sabe o que faz, nem sabe o que mas que tinha toda uma clientela no mercado bancário, uma empresa que tinha mercado internacional, que tinha uma solução extremamente inovadora e que fazia um marketing B2B fantástico, né? E, poxa, por que isso aconteceu e trouxe o resultado que ela teve, né? Porque teve eficiência, né? Por outro lado, vão ter empresas que são mais B2C, que precisam ter mais mídia de massa, que precisam ter uma presença um pouco mais ampla, né? Agora, o que eu sempre falo para os nossos founders tudo bem, marketing é uma área que a gente sabe que é repleta de espuma ao redor, mas não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Não vai colocar simplesmente ali a matemática nessa história, porque a gente sabe justamente que construção de marca e reputação é de longo prazo e faz a diferença, né? E é melhor você construir isso agora do que lá na frente, quando você tiver um tombaço, né? Você ter que correr atrás de um ativo que você não construiu, né? Por mais intangível que ele pudesse ser no passado, e de fato já cada vez é menos, né? Pior que assim, eu concordo, numa nota pessoal, assim, eu concordo radicalmente com essa ideia. Não à toa, Uncover, a gente não é late stage ainda, nem perto, mas a gente tem uma área de brand e não tem uma área de growth ainda. Sim. E a gente vê claramente os frutos de você ter reputação entre os seus clientes, de você ter... É mais difícil de mensurar? Mas eu acredito que mais difícil de mensurar não significa menos eficiente. Eu acredito que eu estou economizando muito dinheiro, e a gente, claro que a gente mensura, mas é mais difícil. Isso. E eu vou também reforçar uma ideia que você trouxe, que acho que é uma ideia que a gente bate muito martelo, que é a fragmentação das áreas, né? Acho que eu falo muito que uma fábrica que otimiza cada uma das suas partes não necessariamente está otimizando a fábrica. E para mim, muitas vezes, o marketing funciona assim. Então, você tem ali um time de mídia offline que vai tentar ter a máxima cobertura, o máximo GRP possível. Vai ter um time de influenciadores que vai tentar ter o máximo engajamento possível. Time de CRM, máximo de abertura de e-mails e tal. E ninguém tá olhando para o que realmente, pro todo, que é gerar receita, né? Então sempre, estou basicamente reforçando aqui, mas faz muito parte dos nossos mantras. Sempre que alguém pergunta para Uncover, qual que é a melhor métrica para mensurar branding? Receita. É isso. E faz todo sentido. E eu faço um paralelo com o mercado jornalístico, né? Poxa, de que adianta você ter clique em notícia o tempo inteiro se essa receita não está sendo gerada para você mesmo? E sim para as plataformas onde você distribui isso, né? E essa miopia de curto prazo fez com que a indústria de mídia e a indústria jornalística esteja passando pela crise que está passando, né? Porque não soube entender o que estava acontecendo em termos de ecossistema e de transformação há 30, 20 anos atrás, né? Então, da mesma maneira, é isso. Você tem que olhar a floresta, não pode olhar só as árvores, né? E o que mais me deixa chocado é que, às vezes, para justificar estruturas organizacionais,
e micropoderes corporativos, as startups estão fazendo exatamente o que os incumbentes fazem, né? Uhum. Criando silos e mais silos que não conversam, né? E você não pode mais trabalhar em silo hoje em dia, né? Sobretudo com o advento de inteligência artificial, né? Então você tem passado ali de intuição para resultado comprovado, você tem passado ali de silo para uma integração, né? Você tem passado ali de uma, vamos dizer assim, quase que uma intuição para uma predição, né? Então as coisas têm evoluído nesse sentido. Então por que a organização não reflete isso? Né? Mas é uma transição cultural e organizacional muito dolorida, assim. Muito dolorida. A gente divulgou um estudo recentemente falando sobre a ideia da atribuição por clique versus as atribuições que são probabilísticas, né? E é uma outra forma de se pensar negócio, porque o clique, né, ele tem a natureza determinística. O cara clicou e foi pro carrinho, é uma métrica fácil de interpretar, tal, mas que tende a te levar para uma visão hiper curto-prazista das coisas. Inevitavelmente, toda a mensuração mais de longo prazo, ela vai ter algum componente probabilístico, né? Você vai ter que usar algum tipo de estatística, experimento, tal. Portanto, você vai ter que lidar com um fato, que é um fato da vida, que é a incerteza. Sem dúvida. Mas assim, é melhor você ter uma incerteza, você admitir a incerteza apontando para o caminho certo do que só olhar para o que é certo e o que é incerto você não lida, né? Você precisa lidar com a incerteza que é a natureza do negócio, enfim. Sem dúvida. Super interessante. Migrando um pouco de chave, a gente não... toda a conversa agora a gente precisa falar de IA, né? Mas acho que, enfim, se tem uma ótica especialmente interessante do mercado sobre inteligência artificial, é provavelmente a que o SoftBank está desenvolvendo. Eu queria entender um pouco como que vocês estão olhando oportunidades em inteligência artificial, sobretudo no viés de companhias do mercado enterprise, né? De como que que oportunidades existem para grandes empresas ou para startup atender grandes empresas, enfim, queria que você comentasse um pouco. Olha, a nossa atuação ela é bastante full stack, como a gente chama, né? Então, lá fora, somos aí o acionista mais relevante da OpenAI, né? Que é um modelo de linguagem, né? Dispensa apresentações. Na parte de infraestrutura, temos duas grandes iniciativas, que é o investimento na ARM e também no projeto Stargate, que é na construção de data centers, aí, junto com Oracle. Temos um stake... Só investimento pequeno, né? Assim. Vamos dizer assim que é na média, mais ou menos, do que o Masa gosta de fazer, né? Ele acho que gosta de mover a agulha e é sempre uma super inspiração pra gente. E aumentamos agora o stake na NVIDIA, né? Que tínhamos bastante no passado, voltamos até agora. Então, lá fora, eu acho que é uma consciência de que é necessário um investimento e uma transformação de infraestrutura energética, de capacidade, de uma série de fatores para suportar a revolução da inteligência artificial. Aqui, na América Latina, a gente vai para uma outra camada, que é a camada do layer de aplicações, né? Ou seja, talvez seja a vocação de América Latina, por várias questões, que as empresas surjam aqui para utilizar a inteligência artificial com uma proposta clara de negócio nesse layer, nessa camada. E daí a gente vê, tanto para enterprise quanto para startups, uma ultra oportunidade, né? Eu acho que para as empresas que já estão estabelecidas, empresas incumbentes, tem muita transformação que pode acontecer nos sistemas legados, né? Coisas que eram absolutamente impensáveis no passado, né? Então você ter vendas, CRM, ponto de venda, vários sistemas, né? ERP, todos integrados de alguma maneira, eu acho que hoje é uma realidade possível, que há pouco tempo atrás não era, né? E obviamente é um desafio gigante do ponto de vista de tecnologia, mas acho que não vejo muito as empresas não se mexendo para isso, né? Do ponto de vista das startups, a gente vê aplicações nos mais diversos segmentos, né? Então estamos olhando muito para isso. Para marketing especificamente, eu acho que tem dois outputs óbvios. Para as empresas, melhorar seus processos e mudar a maneira como elas fazem várias coisas, né? Eu acho que desde produção de conteúdo automatizada, modelos preditivos,
Mensuração, que é a praia de vocês, né? Cada vez mais com MMMs que sejam super integrados e que deem respostas. Acho que talvez também uma transformação organizacional no sentido de entender como que as equipes vão contribuir e abraçar isso, né? Porque inevitavelmente as funções já estão sendo substituídas, né? E do ponto de vista das startups, entender como que essa arquitetura, sobretudo de agentes, vai conseguir transformar e prestar serviços que as empresas incumbentes não vão conseguir, né? Eu acho assim, eu tive a oportunidade, como eu falei no começo, de acompanhar o nascimento da internet comercial. Eu acho que nem de longe a gente está passando por algo semelhante. Eu acho que é 10, 20, 30, 50, 100, 1000 vezes pior da disrupção. Acho que uma diferença uma diferença fundamental dessa tecnologia para as tecnologias que vieram ontem, né, é que ela mexe na produção, no custo, né? A internet adicionou novas oportunidades ao mercado, criou novos mercados, mas mesmo o mercado SaaS, quando você olha assim o quanto de produtividade de fato ele gerou de substituição, não é algo muitas ordens de grandeza maior, né? Eu acho que o nível de disrupção da inteligência artificial é porque ela não vai criar novos mercados, mas ela pode recriar os mercados existentes, né? Sim. Tem até uma visão que não é que eu questiono, mas que eu acho que a gente tem que enfrentar, porque acho que tem uma visão atenuante da IA, da inteligência artificial, que é falar, ela vai ser complementar às pessoas e tal. E eu acho que essa não é a verdade, porque toda tecnologia que gera ganhos de produtividade altos, na verdade, eles estão substituindo trabalhos, né? Sem dúvida. Potencialmente criando novos mercados, mas eu acho às vezes importante fugir desse discurso muito atenuante de que vai ser uma simples... Não vai ser uma simples colaboração. É o que você falou. São muitas ordens de grandeza mais profunda. A transformação é a ordem de grandeza maior do que a transformação inicial da internet. Vai mudar o mercado e aí vai ter um processo adaptativo de transição, provavelmente. Completamente. E assim, já existem muitas funções que são completamente substituíveis. A gente enxerga a adoção, sobretudo em outros mercados mais maduros, tipo Vale do Silício, numa velocidade assustadora, né? E assim, não dá nem tempo de ter o FOMO, né? Porque basta a OpenAI mudar uma feature do ChatGPT e você mata 5, 6 startups que tinham nascido há 3 meses atrás, né? Então tá todo mundo... É um momento super desafiador para a CVC, né? Porque a gente tem que entender muito, separar esse joio do trigo e saber para onde que tá indo, de alguma maneira, e que vai ser algo que seja perene para frente. A gente, por exemplo, tem visto SaaS com muito mais ceticismo do que a gente via no passado. Agora, AAS, né, que se chama agora Agentic AI as a Service, a gente tem olhado com olho brilhando, né? Porque é uma maneira aí de você ter multi-agentes verticais de aplicação que podem realmente fazer a diferença daqui para frente, né? São as famosas aí, o que o mercado tem buscado aí, as startups que tem 10 pessoas e já fatura 100 milhões de dólares, né? E daqui a pouco cada vez mais empresas vão surgir assim. E uma coisa que eu acho interessante é que eu acho que grande parte das pessoas ainda está no modo de negação, né? Eu tive uma conversa outro dia que uma pessoa falou para mim, poxa, mas eu uso aqui o ChatGPT e agora essa versão 5 flopou. Eu falei, peraí, calma, né? Primeiro, as versões que você usava anteriormente, você usa paga ou gratuita? Eu uso a gratuita, né? Então existem diferenças nos modelos, né? Você usa só o ChatGPT para quê? Que tipo de prompt que você está dando, né? Quais outras ferramentas que complementam, né? E o fine tuning que a gente vai ter desse tipo de aplicação para o mundo real, ele ainda tem uma curvinha, né? Boa. Como que você pode falar que uma ferramenta que foi lançada semana passada flopou, né? Não tem nem uma semana útil, né? Então eu acho assim, as pessoas ainda estão no modo negação. Quando elas deveriam estar no modo aceitação, e as pessoas em outros mercados mais maduros já estão no modo vamos abraçar esse negócio, né?
E não é geracional, é impressionante. Às vezes você tem pessoas júnior que não conseguem fazer isso. E obviamente a gente vai ter uma série de impactos aí, muitos derivados disso. Mas é uma revolução inevitável que vai mexer com simplesmente todas as estruturas, né? Super. Né? Não, e acho que você tá falando de um viés psicológico que eu acho bem clássico, assim, que é as pessoas elas superestimam os impactos de curto prazo e subestimam os impactos de longo prazo. Uhum. No sentido de que lançou agora o GPT-5. Cara, a vida de ninguém vai mudar de um dia para o outro, e eu acho que as pessoas às vezes têm essa expectativa de, meu Deus, esse produto, só que elas subestimam o impacto dessa tecnologia num horizonte um pouco mais longo de tempo sobre diversas estruturas da sociedade e tal. Sim. Então, acho que é um viés, né, de tipo... E é um viés que cria bolhas também, que cria coisas, né, das pessoas acharem que o impacto vai ser muito imediato, mas esse impacto acontece, né? Sim. Eu ia só te complementar que eu acho que é uma bola quicando na pequena área sem goleiro para os CMOs. E acho que eles deveriam não perder essa oportunidade. Porque, na minha visão, muitos deles perderam essa oportunidade quando aconteceu o advento da tecnologia no marketing. E por isso que a gente teve essa cisão. Porque, em última análise, e aí criticando um pouco meus colegas CMOs, e eles sabem disso, e fazendo também um meia-culpa, uma autocrítica, eu acho que a gente demorou para abraçar isso da maneira que a gente deveria abraçar. E é muito culpa nossa de ter acontecido essa cisão nas organizações, certo? Acho que agora, por um lado, esse jogo tá zerado de novo. Todo mundo voltou para trás, vai sair do mesmo ponto de partida. O que nós vamos fazer com isso agora? Né? Nós vamos realmente abraçar essa tecnologia, transformar as nossas áreas e, de fato, colocar a cadeira, vamos dizer assim, de marca, de reputação, de marketing, onde ela deve sentar, que é uma área estratégica para as empresas. Porque, assim, não há dúvida que os ativos intangíveis, entre aspas, mais importantes de uma empresa são marca e reputação. Né? E quem não acredita nisso não estudou no Nubank, que é uma coisa super recente. Né? E como eles cresceram, como eles construíram marca e o que eles são, o que são, por conta de um lançamento e de uma estratégia de go-to-market que foi impecável e que respondeu aos anseios do consumidor, mesmo aqueles que ele não sabia que deveriam ser respondidos, né? Então, assim, legal. Como que a gente vai agora, tendo a tecnologia mais poderosa, provavelmente, da história da humanidade, nascendo, como que a gente vai abraçar isso e vamos zerar esse jogo, né? E mostrar de fato que o trabalho de marketing, de construção de marca, de construção de reputação e tudo que a gente faz nessa percepção do consumidor, de fato move a agulha na vida das empresas, né? Eu acho que esse é o grande desafio de hoje. Então, pra gente fechar, acho que fechar nessa nota, não sei se é positiva, mas acho que ela é provocadora, né? Você entende, então, que a inteligência artificial para os departamentos de marketing oferece mais oportunidades do que ameaças, no seu Sem entendimento? dúvida, sem dúvida. Assim, eu acho que tem certas coisas que a gente não vai conseguir terceirizar como humanos, né? Para a máquina, ou não deveríamos, né? O fato de você gerar um prompt bem feito e a máquina te dar a execução, não significa que você está roubando no jogo, né? Significa que você está usando uma ferramenta de produtividade para fazer isso. É a mesma coisa que eu falar que a calculadora rouba no jogo, então vamos voltar a usar ábaco, né? É uma visão um pouco míope, na minha opinião. Eu acho que ela representa muito mais oportunidades transformacionais, inclusive, né? Poxa, na produtividade, no aprimoramento de peça, na maneira que você personaliza as coisas, né? Em personalização super multimodal, vamos dizer assim, dentro das ferramentas que a gente tem, na área de mensuração. Uma série de coisas que vão trazer mais qualidade, otimização de coisas, enfim, poderia falar aqui a tarde inteira, mas existem muitas oportunidades que, se elas forem abraçadas agora, entendidas agora, elas deveriam ser fortalecedoras, não no sentido de falar assim, vou ser substituído, minha equipe vai ser substituída. Cara... É que é sobre relevância e impacto. Exato. Não é muito mais
o olho na bola e não na torcida. Uhum. Eu acho que o marketing, obviamente, tem que ter um olho na torcida. Uhum. Mas eu acho que tem muita espuma demais e muito nhenhenhen, às vezes, sabe? Assim, poxa, a tecnologia tá aí, vamos abraçá-la e vamos fazer, pelo amor de Deus, com que exista um alinhamento entre essa atividade com o resultado de negócio da empresa. Uhum. Assim, eu ouço isso desde que eu me entendo por profissional. Uhum. E eu sou profissional já tem quase 30 anos. Poxa vida, né? Como que a gente, de alguma maneira, consegue trazer essa perspectiva de uma vez por todas, né? Porque é muito engraçado, ninguém questiona a importância da área de tecnologia, da área de vendas, Uhum. da área de administração, da área de recursos humanos nas empresas. Por que questionam, às vezes, o que é o marketing, o que é a comunicação, E né? como você falou, que provavelmente para muitas companhias, não para todas, talvez seja uma das disciplinas mais críticas para o sucesso de longo prazo da companhia. Exato. E simultaneamente a que está mais sob questionamentos, e acho que o que você está falando, a tecnologia é uma oportunidade da gente retirar um pouco esses questionamentos e olhar para o que realmente importa, né? Total. Edu, adorei o papo mesmo, acho que, cara, muito, assim, a gente nem combinou, mas você repetiu aqui mantras que fazem parte das nossas crenças como companhia, do que a gente leva para o mercado, sobre uma visão mais longo-prazista do papel da comunicação, de mensuração, e acho que, sobretudo, essa parte das oportunidades de transformação que as empresas têm com inteligência. Muito, muito obrigado. Imagina, foi um prazer. Espero ter contribuído aí para acho que é um debate que a gente tem que fazer como indústria, né? Assim, na minha perspectiva, foi uma grata surpresa para mim quando eu fui para um fundo de investimento, o maior fundo de investimento em tecnologia do mundo, e eu tive essa visão Uhum. de que foi até um certo ponto surpreendente para mim, tipo assim, cara, isso é muito importante para as nossas startups. Uhum. Me deu um certo conforto, sabe? E acho que é uma linha de raciocínio, uma linha de atuação que acho que todo mundo tem que abordar, porque é o que vai fazer a diferença no final do dia. Pô, espetacular. Concordo plenamente. Maravilha. Valeu. Obrigado.